Olá, galera, tudo bem? Hoje nós vamos falar então da independência da América Espanhola. Ela ocorreu após quase 300 anos de domínio colonial e resultou na formação de 18 novos países. O Império Colonial Espanhol, nesse período, no século XVIII, ele estava dividido em 4 vice-reinados e 4 capitanias gerais, que eram a Nova Espanha, composto pelo México e parte dos Estados Unidos. Nova Granada, integrada pelos atuais territórios de Colômbia, Panamá e Equador. Peru, corresponde ao atual Peru mesmo. O Rio da Prata, que constituía a área equivalente à Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia. Então, as capitanias gerais equivalem aos territórios de Cuba, Guatemala, Venezuela e Chile. Então, como causas da independência das colônias da América Espanhola, como elas ocorreram no século XVIII, as ideias de liberalismo e autonomia começaram a conquistar as elites crioulas. Além disso, nós temos como causa a influência da independência dos Estados Unidos, o desejo de substituir o pacto colonial, então, pelo livre comércio, a expansão do Império Napoleônico, que ocupou a Espanha e derrubou o rei Fernando VII. O apoio militar do Haiti, porque havia sido independente há pouco tempo, e o apoio financeiro, então, da Inglaterra. Nós temos como divisão da sociedade colonial na América Espanhola os seguintes grupos: crioulos, chapetones, mestiços, índios e negros. Quem eram os chapetones? Eles eram os espanhóis de nascimento, aqueles que haviam nascido na Espanha. Eles eram conhecidos também de guaxupins. E os chapetones, pessoal, eles detinham todos os cargos mais importantes da administração pública. Eles eram colonos brancos, então, como eram nascidos na Espanha, eles eram privilegiados. A outra classe era a classe dos crioulos. Os crioulos, então, formavam a elite local descendente de espanhóis, que apesar de ser formada por ricos, proprietários de terra, de minas e do comércio, eles não tinham os mesmos privilégios do que os chapetones. E os crioulos eram filhos de espanhóis, mas só que eram nascidos na América. Os indígenas e os mestiços formavam cerca de 82% da população e eles trabalhavam duramente e eram explorados então pelos chapetones e pelos crioulos. Nós tivemos as lutas de independência então, devido à exploração e injustiças adotadas pela Espanha na América, que começou então a brotar um movimento de resistência que foi liderado pelos crioulos. Muitos deles eram comerciantes e, através da independência, eles poderiam obter liberdade para realizar seus negócios e aumentar os seus lucros. Muitos estudavam na Europa e vinham com ideias propagadas do iluminismo. Então, esses movimentos, mesmo liderados pelos crioulos, ele contou com a participação de negros, mestiços, brancos das camadas mais pobres e até mesmo de indígenas. Os principais líderes desse movimento foram, pelas lutas da independência, foram Simão Bolívar e o San Martín. Como consequência, as colônias espanholas se fragmentaram em vários países após a Conferência do Panamá. A aristocracia crioula passou a governar os estados emancipados e a economia continuou a basear-se na exportação
de matérias-primas e ser dependente da produção industrializada das nações europeias.